Neste podcast, Leandro Sacramento e Iago Souza falam sobre o projeto Observatório Social dos Royalties, desenvolvido no âmbito do PEAC. Todos os projetos e programas apresentados nesses podcasts são medidas de mitigação ambiental exigidas pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. Olá, meu nome é Leandro Sacramento, conhecido como PEL, e eu faço parte da equipe da Universidade Federal de Sergipe, que atua na execução do projeto Observatório Social dos Royalties. O projeto Observatório Social dos Royalties, OSR, é um dos projetos que compõe o PEAC, Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras. O projeto começou a ser executado em 2014 no município de Pirambu, sendo que atualmente o projeto também é executado nos municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. O principal objetivo do projeto é promover a discussão da gestão orçamentária pública, com ênfase nos processos de distribuição e aplicação dos recursos financeiros provenientes das participações governamentais, royalties e participações especiais nos municípios de Pirambu, Aracaju e Barra dos Coqueiros, por meio de processos educativos que envolvam pesquisa, sistematização de informações, mobilização social, formação, acompanhamento de políticas públicas, comunicação e criação de espaços qualificados de discussão coletiva. A atuação do projeto acontece a partir da construção de 2 grupos de trabalho, um no município de Pirambu e outro regional que envolve os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Os grupos de trabalho do Observatório Social dos Royalties são formados por lideranças comunitárias dos 3 municípios onde o projeto atua e conta com a participação de quilombolas, pescadores artesanais, marisqueiras, catadoras e catadores de mangaba, moradores sem tetos e a juventude. As integrantes do grupo de trabalho participam de reuniões formativas e de planejamento, onde discutem sobre a necessidade do controle social dos royalties e definem estratégias de diálogo com o conjunto da sociedade dos municípios onde atuam, agitando a necessidade da população se engajar na luta pelo controle social dos royalties, com participação da população nas decisões sobre a utilização desses recursos. Recentemente, foram realizadas reuniões remotas dos 2 grupos de trabalho do Observatório Social dos Royalties, onde foram encaminhadas cartas aos poderes públicos municipais denunciando o aumento da fome nas comunidades dos municípios de abrangência do projeto, insistindo na cobrança pela transparência na utilização dos royalties e participações especiais recebidas pelos municípios e governo do estado de Sergipe, e apresentando várias demandas comunitárias que poderiam ser atendidas a partir de uma discussão democrática e participativa com o conjunto da população dos municípios sobre a utilização dos royalties e participações especiais recebidos mensalmente pelos municípios e governo do estado. O projeto cumpre um papel esclarecedor junto à comunidade dos municípios onde é executado, primeiro, por divulgar informações referentes aos recursos que compõem o fundo público, especialmente royalties e participações especiais, e também por ajudar na promoção de espaços qualificados de debates sobre questões afins à temática do projeto. E principalmente por articular nos seus grupos de trabalhos diversas lideranças comunitárias de diferentes localidades dos municípios, num processo formativo e de atuação que provoca reflexões sobre o direito dos povos tradicionais, das comunidades rurais e periféricas, possibilitando o questionamento e a mobilização em torno das questões relacionadas à melhoria da qualidade de vida coletiva das pessoas que residem nas localidades e povoados
dos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Pirambu. Olá, eu sou Iargo Souza, estudante de mestrado no programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal de Sergipe e membro da equipe do Observatório Social dos Royalties do PEAC. Vamos falar um pouco sobre os royalties do petróleo nos municípios de abrangência do PEAC. Os royalties do petróleo e gás natural são pagos pelas empresas que fazem exploração econômica dessas substâncias. Royalty não é imposto. Esse pagamento é feito como uma forma de compensação porque esses recursos não são renováveis. No Brasil, os recursos do subsolo pertencem à União. Por isso, as petroleiras pagam os royalties ao governo federal. O governo federal fica com a parte desses recursos e distribui o restante entre estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com critérios previstos em lei. A porcentagem de royalties pagos pelas empresas é estabelecida nos contratos de concessão dos campos de petróleo e gás. Fica entre 5% e 10% da receita bruta de produção. Essa receita é calculada todo mês, considerando o volume de petróleo e gás extraídos, o preço do petróleo no mercado internacional e o valor do dólar, que é a moeda em que o petróleo é negociado. Assim, o valor que um município recebe de royalties muda muito de um ano para o outro, seja porque houve alteração na produção, variação no preço do barril de petróleo no mundo ou porque mudou a cotação da moeda brasileira em relação ao dólar. Os critérios de distribuição dos royalties arrecadados são um pouco complicados, com muitos percentuais diferentes. Em linhas gerais, recebem royalties estados e municípios produtores de petróleo e gás em terra e confrontantes com poços produtores no mar, municípios com presença de instalações de embarque e desembarque de óleo ou gás e municípios afetados por essas instalações. Além dos royalties, são pagas também as participações especiais. As participações são pagamentos extras feitos pelas petroleiras que operam em campos nos quais o volume de produção é muito grande. Vejamos agora como ficou a distribuição de royalties nos municípios de abrangência do PEAC nos anos de 2020 e 2021, em comparação com alguns anos anteriores. Vamos começar com 2020, que é o dado consolidado, tudo que as prefeituras receberam de royalties do petróleo até dezembro de 2020. A gente tem que Aracaju recebeu, e aí eu estou usando números aproximados, R$ 5.338.000, Barra dos Coqueiros recebeu R$ 7.543.000, Brejo Grande R$ 6.935.000, Estância R$ 7.779.000, Indiaroba R$ 6.895.000, Itaporanga da Ajuda R$ 7.786.000, Pacatuba R$ 6.270.000, Pirambu R$ 3.946.000, Santa Luzia do Itaim R$ 25.690, São Cristóvão R$ 41.421.000, Conde, na Bahia, R$ 4.628.000, Jandaíra, também na Bahia, R$ 6.887.000. Esses são os dados, o volume de royalties recebido por essas prefeituras no ano de 2020. 2020 a gente sabe que teve a pandemia do novo coronavírus, a pandemia se iniciou em 2020, teve um impacto grande na atividade econômica, nos preços do petróleo, e isso significou, principalmente nos primeiros meses do ano, de março até junho, uma queda significativa na arrecadação de royalties pelas prefeituras, que depois, até o final do ano, teve uma recuperação importante, e isso se reflete nesses volumes. A gente pode fazer uma comparação em 2020, pensando nos municípios que mais perderam arrecadação nesse período, que tem a ver um pouco com a pandemia, mas na verdade já há uma tendência de queda de arrecadação em alguns municípios, principalmente por conta da diminuição, na verdade da devolução de campos para a ANP, campos especialmente em terra, algumas instalações também que foram invernadas, e isso tem impacto em alguns municípios. Aracaju, por exemplo, foi um dos municípios que mais perdeu arrecadação. Se a gente pensar que em 2017 Aracaju recebeu R$ 9.381.000 e em 2020 recebeu R$ 5.338.000, isso significa uma queda de quase 50% entre 2017 e 2020. Pirambu também é um dos municípios que mais tem perdido a arrecadação de royalties entre aqueles
da área de abrangência do PEAC. Pirambu, em 2017, por exemplo, recebeu quase 40 milhões de reais. Em 2020, recebeu um pouco menos que 4 milhões de reais. Significa uma queda de 10 vezes o volume entre 2017 e 2020. A gente tem também alguns casos de aumento significativo da arrecadação, como é o caso de São Cristóvão, que em 2017 recebeu 3 milhões 512 mil reais, passando a 2020, mesmo com a pandemia, a receber 41 milhões 420 mil reais. É um aumento muito significativo da arrecadação de São Cristóvão. Se a gente pensar nos anos 2017, São Cristóvão recebeu 3 milhões 512, 2018, 10 milhões 513, 2019, 8 milhões 175, pulando para 41 milhões 421 mil reais em 2020. Então é o município que um dos que mais cresceram em arrecadação de royalties nesse período. Os municípios da Bahia, que estão na área de abrangência do PEAC, Conde e Jandaíra, também tiveram um aumento significativo, especialmente porque partiram de um volume muito pequeno, na casa dos milhares, para um volume considerável na casa dos milhões de reais. A gente pode ver que Conde recebia em 2017 R$ 58.361, aí 2018 R$ 73 mil, 2019 R$ 796 mil, e em 2020, apesar da pandemia, recebeu R$ 4.628 mil. Da mesma forma foi a evolução de Jandaíra, que recebia R$ 13 mil aproximadamente em 2017, R$ 15 mil em 2018, e aí em 2019 já passou a receber R$ 2.619 mil e 2020 fechou com R$ 6.887 mil. Então são municípios que têm crescido a sua arrecadação, tanto São Cristóvão em Sergipe, Conde e Jandaíra na Bahia. A Barra dos Coqueiros, também em Sergipe, teve um crescimento considerável de arrecadação, que em 2017 recebia aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais. Em 2018 já recebeu mais de 9 milhões de reais, mantendo mais de 9 milhões de 2019. Em 2020 fechou com 7 milhões 543 mil reais. Esse é o município da Barra dos Coqueiros. Os outros municípios a gente pode dizer que se manteve mais ou menos no mesmo patamar de arrecadação. Indiaroba também teve um salto grande, passando da casa dos milhares para a casa dos milhões. Indiaroba em 2017 recebia 38 mil reais aproximadamente, fechou 2020 recebendo 6 milhões 895 mil reais. É um crescimento muito grande também, passando aí da arrecadação em torno de poucos milhares para alguns milhões de reais em royalties que essa prefeitura recebeu. Então esse é um panorama geral, tem muita desigualdade. Essas desigualdades elas têm a ver com questões locais, então saída de investimentos de algumas áreas, entrada em outras, são coisas que precisam ser analisadas nos detalhes, mas o quadro geral seria esse. E agora a gente pode passar para os dados de 2021, que é o que as prefeituras da área de abrangência do PEAC receberam até agora de royalties, até julho de 2021, que são os dados que estão disponíveis no site da ANP. Aracaju recebeu, em 2021, até o momento, R$ 674 mil. Barra dos Coqueiros, R$ 5.238 mil. Brejo Grande, R$ 4.910 mil. Estância, R$ 4.970 mil. Indiaroba, R$ 5.147 mil. Itaporanga da Ajuda, R$ 4.811 mil. Pacatuba, R$ 3.709 mil. Pirambu, R$ 607 mil. Santa Luzia do Itaim, R$ 200. São Cristóvão, R$ 23.527 mil. Conde, R$ 5.218 mil. Jandaíra, R$ 5.168 mil. Eu estou dando esses números aproximados, mas dá para ter uma noção de qual foi o volume de royalties recebidos. E aí, no total da área de abrangência, somando todos os municípios que estão na área de abrangência do programa, até julho desse ano receberam 63.983 mil reais, com destaque aí para São Cristóvão, que é responsável por 23 milhões desses 63 milhões
distribuído entre todos os municípios da área de abrangência, né? Dá para ter uma noção que aí que São Cristóvão é o município que atualmente mais arrecada royalties entre aqueles na área de abrangência do PEAC. Esse quadro que a gente viu com a arrecadação dos diferentes municípios na área de abrangência do PEAC ajudam a gente a perceber uma característica marcante quando a gente está falando de ROI do petróleo, que é a incerteza, a imprevisibilidade. A gente vê, por exemplo, municípios que arrecadavam pouco passam a arrecadar grandes volumes e municípios que arrecadavam muito e perdem bastante arrecadação, tudo isso num período bastante curto de tempo. Isso tem a ver com aquelas variáveis que a gente falou, o preço do petróleo no mercado internacional, o preço do dólar, mas também com as decisões das petroleiras, que têm atividades em certos municípios e podem decidir que aquela atividade não tem mais a rentabilidade, encerrar essas atividades, e isso vai ter um impacto forte na arrecadação de royalties daquele município que está perdendo aquela atividade. Então, essa imprevisibilidade ela é muito marcante e isso aumenta ainda mais a necessidade do controle social dos royalties, que tem a ver o seguinte, ora, se tem muita incerteza nessa arrecadação, as prefeituras não podem depender da arrecadação de royalties na hora de prestar os seus serviços, porque se a arrecadação cair, os serviços vão piorar se houver uma dependência da prefeitura dessa arrecadação. Então, a participação popular, a presença da população na decisão de como esses recursos precisam ser investidos, precisam ser gastos, é muito importante, até porque uma coisa é certa dentro de toda essa incerteza: o petróleo em algum momento acaba. Então, quando os municípios estão recebendo grandes volumes, é importante que esses recursos sejam direcionados a diversificar a economia do município, ou seja, que o município não fique dependente só do petróleo, só da renda do petróleo, porque o petróleo é um recurso finito. Então, esses são os debates que o Observatório Social dos Royalties tem buscado promover sobre o controle social das rendas do petróleo, sobre a participação popular na decisão de como essas rendas são gastas, porque há uma incerteza muito grande, são recursos finitos e que a geração que hoje conta com esses recursos precisa preparar a geração que não vai contar. Então, esse compromisso intergeracional ele é muito importante quando a gente está falando de rendas que vêm de recursos não renováveis.